Bom dia, paz do Senhor, amém? Amém. Hoje eu estou vivendo aquela palavra de verdade. Até aqui o Senhor me sustentou. A semana foi agitada, mas para a honra e glória do Senhor. Estou aqui, de pé. Como diz a Luciana, confundindo o inimigo, né? Porque às vezes o inimigo pensa, agora a gente vai lá e vão pegar. Não, confundi ele, levantei cedo, tomei um banho de água gelada e vamos embora. Ai, meu coração está muito feliz. Eu sempre esqueço, apóstolo e pastora, todo mundo que sobe fala assim, eu quero agradecer os pastores pela oportunidade. Eu não falo, eu falei, gente, eu tenho esse sentimento sim de gratidão. Mas a gente fica tão nervoso, né? Da última vez eu estava falando com o Felipe, nem água a gente bebe. A gente fica tão nervoso que a gente até falou assim, vamos lembrar um outro de beber água, né? Mas obrigada, assim, pela oportunidade, né? De poder estar aqui compartilhando uma palavra que, verdadeiramente, essa palavra mexe muito, né? A gente está lá no discipulado, a gente vai falar sobre oração. E um texto base, né, está lá, 1 Tessalonicenses 5,17. Orem constantemente. Em outras versões diz, orai sem cessar. Ou seja, quando orar, por que orar, como orar, tudo isso a gente vai aprender, né? Ou para muitos, relembrar. E existem pessoas que elas colocam muito misticismo, muitas coisas assim, eu não sei orar, eu não vou orar, eu prefiro que alguém ore por mim, porque eu não sei orar. Só que a gente vai aprender hoje aqui juntos, né? Como orar. E o que é oração? Né? Acho que o primeiro de tudo a gente precisa saber o que é uma oração. Oração é você falar com Deus através de palavras, né? É você, não existe, acho que assim, podemos dizer que a única regra que existe é você estar com o teu coração aberto e sincero. Não tem palavras bonitas, não tem assim, eu vou orar, mas, poxa, eu não sei. Né? Tem gente que até fala assim, poxa, Deus nem ouve minha oração. Mas por que Deus não ouve sua oração? Aí a gente precisa fazer uma retrospectiva da nossa vida. Por que Deus ele não vai orar? Se a Bíblia diz, né, a gente acabou de ler aqui agora, orai sem cessar. Então, por que nossa oração não é ouvida? Né? Então, orar é falar com Deus. Através da oração do homem, pode-se comunicar-se com o seu Senhor. Pedir, confessar, agradecer, louvar, interceder e ouvir a Deus a sua vontade. A oração de Jesus foi ensinada como modelo aos seus discípulos, né? Que é aquela oração do Pai Nosso que a gente, muitas das vezes, né? Eu lembro que quando eu não tinha a prática de orar, eu pegava lá e ainda por cima eu aprendi da forma católica. Então eu demorei durante muito tempo a trazer, né? E assim, mas o meu coração ele era sincero nessa hora. Não era, né? Porque assim, aquilo fica gravado na nossa mente, então eu demorei um pouco. Mas todo o tempo nós devemos orar. Todo momento. E eu até coloquei aqui uma frase que eu ia falar no final, mas eu vou compartilhar agora. E é uma frase da Joyce Meyer, que ela fala assim, a oração deve ser a primeira opção e não o último recurso. E às vezes a gente cai muito nesse erro. A gente só deixa para orar quando tudo deu ruim. Quando não tem mais esperança, quando não tem mais expectativa, aí a gente vai lá e começa a orar. Só que na nossa vida deve ser o contrário. Nós devemos a todo tempo orar antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, a oração ela precisa ser a nossa primeira opção. E toda oração, ela deve ser feita no nome de Jesus. Porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Pode colocar para mim Romanos 8:34, por favor? Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu.
e mais que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, tem tanta gente que a oração para fulano, né? A gente, quando está no mudo, né? Infelizmente não tem como a gente não dizer, mas, né? Tem aí a oração para casamento, tem oração para livramento, tem, mas Jesus, quem vai interceder por nós, quem é o mediador por nós, é Jesus. Não tem outro, não tem Santo Antônio, não tem santo casamenteiro, não tem outro. Só Jesus é o mediador. É por Ele que nós devemos levar toda a nossa petição. A gente vai ver que existem vários tipos de orações, né? Mas todas elas, Ele é o mediador. É a Ele que nós devemos, sabe, reportar tudo. Não tem outro, não tem. Se falaram para você que tem, é um engano. E a oração, ela também deve ser feita por um justo. Quando o justo ora, Deus aprova as suas orações e tem prazer em atendê-lo. Coloca para mim em 2 Crônicas 7, por favor, do 14 ao 15. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, eu o ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Ou seja, lembra que eu falei? Por que Deus ele não ouve? Por que a gente às vezes acha que Deus ele não está ouvindo a nossa oração? Né? Aí aqui o texto fala que nós primeiros devemos fazer o quê? Clamar, né? Devemos se humilhar. Se humilhar é você entender que Deus ele é soberano, Ele é majestoso. Sim, Ele é grandioso. Mas Ele escolheu nos ouvir. Ele escolheu olhar para nós, Ele escolheu ouvir aquilo que nós estamos falando. Só que nós precisamos antes nos humilharmos, porque precisamos entender que Ele é soberano. Precisamos entender que para Ele e por Ele são todas as coisas. Porque existem orações que nós fazemos que é para nossa, fugiu a palavra, para nossa vontade, para nossa glória, muitas das vezes. Só que a nossa oração, ela precisa estar alinhada com Deus. Ela precisa estar alinhada. Ai, Senhor, o meu patrão, ele enche o meu saco. Tomara que um carro venha e passa por cima dele. Tomara que... Como pode? Será que é esse tipo de oração? E quando a gente... É isso. Senhor, abençoa ele ainda mais. Né? Essa é a nossa oração. Porque assim, quando a gente se humilha de verdade, a gente muitas das vezes esquece até dos nossos problemas. Quando a gente rasga o nosso coração na presença do Senhor, entendendo que Ele é soberano, que Ele faz o que Ele quer, da forma que Ele quer, como Ele quer, tudo fica diferente. Eu não vou falar para vocês que os problemas vão mudar. Não, muitas das vezes até pior, Ele está lá, né? E às vezes você está há anos e Ele continua lá. Mas quando você entende que Ele é quem faz, Ele é quem pode, quando Ele quer, da forma que Ele quer, tudo muda. A tua expectativa, ela já não fica mais, porque é muito ruim a gente orar com ansiedade. Existe isso. Orar com ansiedade. Senhor, no nome de Jesus, abençoa. Ah, Senhor, abençoa. Jesus, não tem mais jeito, eu não estou mais aguentando, abençoa. Isso é orar com ansiedade, porque você não enxerga nada mais a não ser... Eu preciso da minha bênção, né? Porque muitas das vezes a gente só ora porque a gente está precisando de algo. E é muito triste a gente ter que entender, a gente tem que falar isso no meio, né, do mundo cristão. Que a gente só opta por orar para pedir, sabe? E muito difícil a gente
pedir alguém, ou assim, alguém orar como forma de gratidão. Não estou falando que não existe, mas se a gente for fazer uma avaliação, quantas orações? É só, né? Eu preciso. Sim, amém, a gente sabe, eu também preciso, todos nós precisamos. Mas se a gente mudar um pouco o foco da nossa oração, se nós mudarmos um pouco o foco da nossa oração, a gente vai viver grandes coisas. A gente vai viver, muitas das vezes, milagres que a gente até nem pede. A gente vai viver situações que, sabe, o Senhor Ele tem preparado para as nossas vidas. Mas a gente está tão focado em algo que a gente esquece de tantas coisas que o Senhor tem para as nossas vidas. As respostas de Deus às nossas orações. Deus pode responder não, sim, espere, ou muito mais do que pedimos segundo a tua vontade. Não podemos mandar em Deus. Porém, quando oramos, Deus inclina a sua vontade para nos abençoar. Ou seja, é aquilo que eu falei, quando a gente ora, que a gente pede ao Senhor, nós precisamos esperar. Nós precisamos entender que o tempo é dele. A nossa parte é sim clamar. A nossa parte é sim pedir. Mas devemos esperar, né? Senhor, está nas tuas mãos. O Senhor é uma promessa que o Senhor tem sobre a minha vida. E eu creio e espero que o Senhor, eu vou esperar. Porque nós não mandamos em Deus. Deus não tem que fazer na hora que nós queremos, ou na hora que fazemos, na hora que pedimos. E eu lembro que tinha um casal aqui na igreja, eles não estão mais. E assim, esse homem ele era muito racional. Não sei se o apóstolo e a pastora vai pelas características. Ele era muito racional, muito. E tudo que a gente falava, ele era, ele tinha... E aí uma vez a gente foi para uma saída e ele pegou e falou assim, eu não consigo entender por que a gente pede e Deus não responde na hora que a gente está pedindo, se Ele sabe que a gente está precisando ali naquele momento. E eu naquele momento eu falei assim para ele, porque às vezes Deus quer saber se nós somos obedientes. Sabe por quê? Porque se a gente pedir uma e Ele fazer, como que a gente vai dar uma prova para Ele que somos obedientes? Foi a resposta que o Espírito Santo me deu, porque nunca ninguém tinha me perguntado aquilo. E ele pegou, ficou assim, sabe? Varoa, isso é uma verdade. Eu, glória a Deus, porque eu não sabia se eu ia conseguir, Mas Deus, Ele sabe tudo que nós estamos passando. E a gente vê muitas pessoas quebrando a cara, desculpa, porque fala assim, eu já pedi, eu já orei, e nada aconteceu, então eu vou seguir o meu coração, E vou fazer aquilo que eu quero fazer. E não é isso. É aguardar. Salmo 40, Esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência no Senhor. E existem 5 tipos de orações que nós vamos ver aqui hoje. A primeira oração é sobre pedir para si mesmo. Coloca para mim, Juan, por favor, Marcos 11, 24. Gente, acho que não estou chegando ali não. Portanto, eu digo que tudo o que pedirem em coração, creia que receberão, e assim sucederá. Coloca para mim também Filipenses 4:19. Então devemos
tudo, né? Esse versículo aqui tem muito a ver com aquilo que a gente pede, e é tudo, né? A gente entregar, sempre botar isso como em primeiro lugar. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ou seja, a gente também pode pedir. Lembra que eu falei? São vários tipos de oração. Mas que não seja todas elas só pedindo. Que não seja, tá na palavra, que nós devemos pedir. Sim, vamos fazer isso. Mas que não seja a nossa primeira, a segunda, a terceira, a quarta, todas as nossas orações. Oração de intercessão. Essa eu até falei, eu vou lá com a minha blusa da intercessão. Gente, a gente orar por algo pra gente é muito bom. Mas quando você ajuda um outro em oração, quando você se coloca para orar por outro, gente, isso é gratificante. Isso é glorioso, porque você entende que você está sendo um canal. Você está entendendo que você está sendo, sabe, um instrumento nas mãos do Senhor. Isso também não é glória do intercessor, não, que todos nós somos os intercessores. E eu digo isso hoje, eu até visto a camisa em todos os sentidos, né? Botei a camisa, mas assim, quantos intercessores já existem aí sentados? Mas vocês estão, às vezes, muitas das... assim, atrelados. Nossa, mas eu não sou um intercessor, eu não estou lá. Não, gente. Não é isso. Eu tive um sonho com o pessoal quando chegou da viagem missionária. E não é assim, assim como Deus, ele coloca as coisas no nosso coração, Ele nos usa, Ele também quer te usar. E eu sonhei com 3 pessoas que tinham ido lá para a Europa. E o sonho, assim, não foi sonho, foi uma batalha. Foi uma batalha que eu compartilhei com a irmã Lúcia. Eu falei assim, irmã Lúcia, eu estou passando mal até agora. Minha cabeça está doendo tanto. Mas eu não só sonhei, eu não só sofri uma batalha por nada, não. Eu me levantei, compartilhei com ela e fui orar. Eu fui interceder. Eu fui me colocar na brecha por aquelas pessoas. Sabe? E tem gente que não quer fazer uma oração de intercessão porque tem medo de retaliação. Eu vou orar, sabe, orar por outra pessoa e agora o diabo vai vir com tudo. Não, ele vem mesmo. Se você não orar, ele vai vir da mesma forma. Exatamente, se ele vier, exerce autoridade no nome de Jesus, sai. No nome de Jesus você não tem lugar. Então não existe essa história de crente não querer orar por alguém, porque eu estou com medo de sofrer batalha, né? Eu não vou orar por fulano não, que eu vou sofrer batalha. Bota esse capeta para correr em nome de Jesus. Porque se você orar, você vai sofrer batalha. Se você não orar, você também vai sofrer. Porque não orar também é um pecado. Não orar também abre porta para Satanás entrar e fazer arruaça. Não exercer o chamado que Deus tem te chamado, que Ele colocou nas tuas mãos, também é pecado. E o diabo também se aproveita disso. Ou seja, ou nós somos crentes ou não somos. Ou nós somos crentes ou não somos. Porque crente que não gosta de orar, crente que tem medo de orar, precisamos rever os nossos conceitos. Tem que se converter. É isso aí. A vida do crente, ela precisa ser movida em oração. A vida do crente, ela precisa ser motivada por oração. Ontem, meia-noite, eu tenho um propósito de orar por uma pessoa. A gente tem o nosso propósito da intercessão e Deus coloca outros propósitos no seu coração. E eu tenho orado com essa pessoa. Gente, ontem eu estava cansada. Né? Mas eu falei, Deus não tem nada a ver com isso, gente. Não tem nada a ver com isso. Eu dobrei o meu joelho e fui lá. É oração de intercessão, vamos exercer. Não vamos dar essa brecha para Satanás entrar na nossa vida. Não vamos ter esse pecado, sabe, recorrente. Eu não vou orar. Eu não entendo como a gente diz que Jesus é nosso amigo, que Deus é nosso amigo, se a gente
Porque quando a gente deixa de orar, que relacionamento que a gente tem? Um amigo, ele é seu amigo, ele sabe da sua vida porque você senta e conversa com ele. Mas Deus, ele tem que fazer sem você pedir. Que amizade é essa? Que relacionamento, que estreitamento é esse? De amizade, que sabe que a gente vai ter, porque quando a gente convida, às vezes, alguém para ir na nossa casa, sentar e tomar um café, a gente ali fala de tantas coisas. Mas Deus, eu quero chamar ele de amigo, mas eu não sou amiga, porque eu não oro. Tem crente que passa o dia todo sem dar bom dia, ou então vai só no automático. Sangue de Jesus tem poder. As únicas horas que falam, né? Está repreendida em nome de Jesus. Só que nós devemos não dar o resto do nosso dia. Eu não estou falando assim dia, mas tem gente que funciona melhor à noite. Tem gente que funciona melhor pela manhã. Mas eu digo que você precisa deixar isso como importante na sua vida. Não existe ser crente e não ter uma vida de oração. Eu gostaria muito mais, sabe? Agora eu estou orando pela manhã. Eu acordo cedo. É meia hora, mas é o que eu estou conseguindo fazer. Se eu acordo 5, eu estou acordando 4:30. Porque eu preciso. A gente precisa, como crente em Jesus, ter esse tempo com Deus. Como pode? Às vezes a gente bate no peito. Eu sou evangélico há tantos anos. Mas não tem um amigo, sabe? Que possa até muitas das vezes te desamparar. Te amparar, desculpa. Que desamparado você não está orando, você já está. Precisamos esquecer alguns tabus que muitas das vezes a gente aprende, sabe? Eu vou chamar o apóstolo porque a oração, isso era até para falar no final, que a oração dele é mais fervorosa que a minha, amém? E existe sim uma hierarquia, mas eu costumo dizer num programa que a gente tem, que bons entendedores entenderão, se você não olhar para a sua causa, se você não olhar e falar assim, eu não quero mais viver esse raso com Deus, e dentro de você sair, sabe, o apóstolo vai fazer, a pastora vai fazer, a líder da intercessão vai fazer, os intercessores vão fazer, mas você precisa querer muito mais do que eles, porque é o seu particular, é a sua vida. Sabe, não é que eles vão fazer de qualquer maneira, mas é algo que, sabe, isso precisa rasgar dentro de você, falar, Senhor, eu quero. E quando você vai com essa intensidade, sabe, tudo muda, os céus se abrem, sabe, você tem até uma força, o problema não resolveu, tá lá, mas existe uma força, existe uma fé dentro de você. Porque a oração, ela anda com a fé. Se você não ora, você nem tem fé. A fé, ela anda junto com a oração. Sabe? Eu tenho fé e eu vou orar. Existe também o tipo de oração de louvor, adoração, ações de graça. Agradecer, louvar o Senhor, elogiar. E às vezes lá na célula, a gente faz um momento do louvor juntos, né? Porque são 2 células no mesmo horário. E o que acontecia? A gente lá embaixo orava, às vezes, né? O fogo descia, aí a gente atrapalhava quem estava em cima. Aí o nosso momento de louvor acabava, aí o deles começavam, aí eles atrapalhavam a gente lá embaixo, né? E aí a gente decidiu, então vamos fazer o momento do louvor junto. Aí ninguém atrapalha ninguém. E tem sido maravilhoso. Tem sido maravilhoso esse momento. A presença do Senhor, ela vem. E às vezes a gente nem consegue pedir nada. Porque às vezes a gente até quer pedir para quem está no caminho. Para Deus, sabe, trazer
Para quem está sem força, a gente até quer pedir, mas aquele momento de adoração, ele toma aquele ambiente que, sabe, a gente quer só ficar ali adorando, a gente quer só ficar ali glorificando e exaltando o Senhor, e a célula ela toma uma outra proporção. Se a gente ficar só preso a pedir, é isso que eu estou falando, a gente deixa de viver outras coisas. E que ambiente maravilhoso que a gente tem vivido. Que ambiente de adoração a gente tem vivido. Coloca para mim, Juan, por favor, Salmos 104. Aí ele vai falar, tia Cátia, você nem botou esse para... Entrem pelas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Deem glória, deem graças e bendigam ao seu nome. Como é maravilhoso a gente fazer, né, Jaque? Uma oração, ter esse momento só de Senhor, Tu és exaltado. Senhor, não há outro que é digno. Senhor, Tu és grandioso. E o mais gostoso disso tudo, que Ele é grande. Mas Ele escolheu morar dentro de mim, de você. Ele escolheu olhar para a gente mesmo com pecado, com falha e falar assim, filho, filha, eu tenho uma chance para você. Filha, eu sei isso tudo que você tem passado, mas chega a mim. E quantas vezes no momento de adoração a gente se sente, sabe, seguro. É no momento de adoração que a gente sente como se Deus, sabe, estivesse nos pegando no colo. Passamos dias tão difíceis, semana muitas das vezes que só o sangue de Jesus. Mas nesse momento, é como se a gente, sabe, se esvaziasse de toda aquela preocupação. Senhor, Tu és maravilhoso. Senhor, Senhor, o Senhor tem tido misericórdia de mim. Senhor, o Senhor tem me sustentado. Senhor, como eu te amo. Senhor, Tu és tudo para mim. E assim vai indo. Senhor, Tu és importante. Senhor, eu não faço nada se o Senhor não for comigo. Sabe? E a tua vida vai mudar. Eu tenho certeza que vai mudar. Existe a oração de confissão dos pecados. Confessar e pedir perdão a Deus. Salmo 51. E a gente precisa ler, gente. Porque é o estudo, é Bíblia. A gente precisamos, porque às vezes é necessário a gente orar a palavra. Já teve isso? Porque no meu caderno discipulado, a oração vai ser muito da palavra. Já teve ou vai ser no Tá, é porque o meu tá junto. Tá junto. Porque quando a gente ora a palavra, não tem como errar. Tá. Então vamos lá. Salmos 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal, conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Não tem como orar se nós não confessarmos os nossos pecados. Não tem como nós estarmos com o coração sujo, com a nossa vida suja, e sabe, e querer pedir algo para Deus. Quem é pai, quem é mãe, já tem esse pensamento, esse olhar. Quando um filho está ali na desobediência, quando ele pede alguém ou fez algo de errado, alguém dá? Não dá. Às vezes a gente não quer nem ouvir, porque nós somos falhos, mas Deus ele não faz isso. Com todo pecado, com toda sujeira, com todas transgressões, se você parar, Ele vai te ouvir. Muitas das vezes, a gente quando um filho faz algo de errado, a gente fala assim, nem fala agora. Né? Se for uma coisa muito grave, eu falo assim, deixa eu me acalmar primeiro, deixa a minha raiva passar, depois você fala. Que
que é melhor. Mas Deus não faz isso com a gente, não. Deus não faz isso com a gente. Por maior pecado que nós cometemos, Ele não faz isso. Ele está sempre pronto a nos ouvir. Ele sempre está dizendo: filha, chega até a mim. Eu estou aqui pronto. Mas às vezes a gente quer esconder os nossos pecados, achando que Deus ele não está vendo. Achando que Deus ele, sabe, Deus ele é poderoso, gente. Deus ele nos conhece, até quando nós não pecamos, Ele já sabe que nós iremos pecar. Então nós não podemos esconder. Devemos abrir o nosso coração para Ele. E não tem ninguém melhor para ouvir, a não ser Ele. Existe a oração de consulta, meditação e reflexão. Consultar, estar em silêncio e refletir na resposta de Deus. Salmos 1, 2. Lembrei da... Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Quer uma resposta? Vai para a palavra. Quer uma resposta? Vai orar ao Senhor. Eu preciso refletir. Vai orar ao Senhor. O Senhor, Ele tem todas as respostas para as nossas vidas. Seja ela sim ou não, ou espere, ou aguenta mais um pouco, mas é resposta. E existe também a oração que é reprovada. Orar com falsa espiritualidade. Não adianta orar falsamente, nem hipocritamente. Deus vê o coração e só aprova a oração feita com sinceridade e pura de intenções. Mateus 6, 5. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já recebem a sua plena recompensa. Muitas das vezes, a nossa oração, todas as vezes que nós orarmos ao Senhor com o nosso coração sincero, com o nosso coração, sabe, não é orar porque você quer mostrar para alguém que você sabe orar, não é orar para você mostrar para alguém que você, nossa, tem até um linguajar bonito na oração, porque tem gente que tem. Tem gente que tem. E, gente, se isso for de coração, não tem também problema nenhum. Se isso for a sua verdade, também não tem problema nenhum. Sabe, sinal de que você está se aprimorando, sinal de que você está estudando, sinal de que você está tendo. Mas a oração perfeita, ela precisa ser sincera e de coração. Ela precisa, às vezes, né? Quando a gente quer montar, poxa, eu quero fazer uma oração. Não, sabe? Abre o seu coração e fala: Senhor, o meu melhor eu quero te dar. E aí, sabe, vai vir coisas que você nem se lembra, né? Palavras que às vezes até esquece, porque você abriu o seu coração. Então, a oração perfeita para o Senhor é a oração de coração e uma oração sincera. Não ore nunca com arrogância. Não ora, sabe, de hipocrisia. Não ora porque você viu alguém orar bonito e você quer orar também. Não. Seja você mesmo, sabe? Repetir a oração diversas vezes.
Deus não é surdo. Ele dispõe da oração para mantermos relacionamento com Ele e não para repetirmos mecanicamente as mesmas palavras sem nenhum sentido. Mateus 6, 7 e 8. Quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Ou seja, né, a gente tem, né, quem já foi católico aqui sabe, quando a gente faz lá a primeira comunhão, a gente tem aquele terço, né? E a gente pega o terço, aí você pega, você vai lá se confessar com o padre, e aí você, né, todo católico tem que ter um terço, e aí você pega, né, segura aquela bolinha, e ele vai dizer quantas vezes você vai ter que repetir aquela oração por causa do seu pecado, quantas vezes é. Então, ou seja, se pecasse muito, tinha que orar o terço todo. Então, se pecasse pouco, tinha que orar menos. Então, aí você, sabe, só que assim, era a mesma coisa, nem dava nome no pecado. Nem dava nome, porque é preciso às vezes dar nome. Senhor, eu roubei, me perdoa porque eu cometi esse erro. Eu transgredi a tua palavra. E não, aí todo dia era aquela oração. Ave Maria, Pai Nosso. Ave Maria, Pai Nosso. Eu estou falando isso, gente, porque eu fiz a primeira comunhão. Então eu lembro que a gente todo domingo de manhã ia para a igreja. Só que antes de você tomar a hóstia, que lá na igreja era assim, então você tinha que ter essa prática, né? De ir lá e contar, confessar os seus pecados. E quando você confessava, aí ele falava lá. Então, toda vez, todo pecado que você, né, era aquela... Eu estou falando de repetição, por isso que eu estou falando isso. Porque assim, a gente tinha que repetir. Eu roubei, é a mesma oração, é a mesma reza. Eu matei, é a mesma reza. Eu me prostituí, é a mesma reza. Só que, sabe... Às vezes a gente até... Porque quando a gente vai falar o nosso pecado para o Senhor, a gente fica até constrangido, fica com vergonha. E muitas das vezes é isso que não nos faz pecar. Porque se pecar, tem que pedir perdão. E para pedir perdão, tem que dar nome para o pecado. E às vezes é difícil, gente. Deus faz tanto pela gente, tem tanta misericórdia, faz tantas coisas. E toda hora, né, Michel? Senhor, eu roubei, me perdoa aqui. Aí você mais lá na frente, Senhor, me perdoa, eu roubei de novo. Vai dando uma vergonha, né? Poxa, de novo, é o mesmo pecado, é a mesma coisa. Então, é hora de mudar, sabe? Senhor, não sei mais por que está acontecendo isso comigo. Senhor, eu não aguento mais. Eu luto, Senhor, é uma luta da minha carne. Me ajuda, tem misericórdia de mim. Não é só, sabe, ficar aquela mesma coisa. É isso que é uma oração de repetição. Ai, Senhor, no nome de Jesus, né? Me perdoa. Ai, Senhor, no nome de Jesus, me ajuda. Te ajudar em quê? Qual é a tua fraqueza? Qual é a tua limitação? Qual é o teu problema? É onde que você tem errado? É onde que você precisa melhorar? Não seja repetitivo. Não, sabe? Porque quando você está com o coração aberto, as palavras vêm. As palavras vêm. Orar em pecado. Antes de orarmos, devemos nos arrepender e confessar os nossos pecados, pois Deus não ouve a pecadores. Provérbios 15, 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Existe um modelo de oração na Bíblia, que está lá em Mateus, e a gente vai fazer essa oração pela manhã. E quando você ora, você vai vendo que a oração ela é feita em parte. Aí você vai lá, confessa o seu pecado, se limpou, sabe, pediu perdão, está dizendo para ele que não vai pecar mais. Depois você vai, sabe, ou orar, engrandecer o nome dele, exaltar a ele. Depois você vai, sabe, pedir, ou agradecer, ou interceder. Mas não dá para chegar diante do Senhor sujo, de mãos sujas. É a mesma coisa de olhar para a mãe e pedir um pão com a mão cheia de barro.
fala, me dá, mãe, um pedaço. Estevão fica lá toda hora com a mão no chão e toda hora a gente tem que lavar. E quando a gente vê, ele já pegou um pão, já botou na boca e a gente vai lá, corre e tira. Porque isso é um cuidado. E esse é o cuidado de Deus para as nossas vidas. Como vamos pedir Ele com as mãos sujas, com o coração sujo? Como que Ele vai dar? Até porque quando a gente está com a mão suja, se colocar algo na nossa mão, vai contaminar aquilo que é limpo. Contamina aquilo que está limpo, aquilo que está puro. A presença do Senhor, ela é pura, ela é limpa. Como que vai, sabe? Vir até a gente, até nós, com todos sujos, todos cheios de mazela. O Senhor, Ele não se corrompe, então Ele não vai, porque você precisa se limpar. Orar e não perdoar. Ai, gente, isso aqui também é um erro muito grave. Porque tem gente que passa horas orando, mas eu tenho uma raiva do meu irmão. Ele pisou no meu pé naquele dia que a manicure tirou a cutícula e tirou o bife. Então eu carrego essa mágoa dele. Mas eu oro. Todos os dias eu estou na oração do amanhecer, porque glória a Deus, aleluia. Mas carrega mágoa. Não adianta orar sem perdoar as pessoas que nos ofendeu. Deus não atende a oração de quem não dá o perdão. Mateus 6,12. São princípios que precisamos rever. E quando eu dava esse estudo para as meninas lá na célula, eu falava assim, gente, porque assim, tem crente de novo, tem crente de velho, tem crente... Mas às vezes são coisas que precisa, sabe, dar um start, despertar. Porque assim, poxa, eu não gosto de fulano, não tem lá, né? Tem gente que só porque o cabelo da outra é melhor do que, tem raiva. É assim. Poxa, por que ela nasceu com aquele cabelo? Eu tenho que aqui fazer progressivo e tem hora que não dá certo, né? Tem que trocar toda hora. E acha um, acha outro, mas fulano, meu Deus do céu. Né? 10 minutos, tá? Mateus 6,12. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aquele que nos ofende. Ou seja, a gente quer muito que Deus nos perdoa, mas a gente não quer perdoar. Então não adianta orar. Você pode ser, ter uma oração fervorosa, mas se você não tiver perdoado aquele que te feriu, aquele que te machucou, Deus, Ele não vai receber a sua oração. Orar e clamar. Há uma diferença entre orar e clamar. O clamor é uma oração cheia de fervor e súplica. Ou seja, às vezes é para orar, mas às vezes é para clamar. E para clamar tem que, ser com fervor, tem que ser ali, não é gritar. Embora que às vezes a gente clamando, a gente grita, Mas só que não é isso. Não é isso. É pedir com fervor aquilo. O pecado de não orar. Deus não manda que nós oremos. Portanto, Deus manda que nós oremos. Portanto, quem não ora está em pecado e deve arrepender-se dessa negligência espiritual. Jeremias 33:3, que enquanto ele bota ali eu vou ler já. Quando temos a responsabilidade sobre um grupo de pessoas na obra de Deus, é a nossa obrigação orar por elas. E lembra que eu falei? Porque aqui é um grupo de pessoas que está sobre a nossa responsabilidade. Não significa que só, eu sou
sou líder de célula, então eu oro pela minha célula por isso. Mas e na sua casa? Você não tem pessoas que são responsáveis, né? Que estão sobre a sua responsabilidade? Os seus filhos estão sobre a sua responsabilidade. E se você está aqui, a sua mãe deveria ser o contrário. Sim, não é. Não está sendo porque o Senhor te chamou primeiro. Então é responsabilidade sua orar pelos seus pais. É responsabilidade sua orar pelos seus filhos. Eu estou aqui, meus filhos não estão. É sua responsabilidade orar por ele. É sua responsabilidade. Devemos ser perseverantes em oração. Se a sua resposta da oração demorar, somos instruídos a perseverar e insistir com paciência sem perder a fé. Eu orei hoje e nada aconteceu. Não é desanimar. Não é não vou orar nunca mais porque Deus não está me ouvindo, não. É entender que você é obediente. E você vai persistir. Você vai perseverar na oração. A oração deve ser um hábito diário e contínuo. O cristão deve cultivar o hábito de orar todos os dias, a fim de cultivar o relacionamento com Deus e preparar-se para as lutas do dia a dia. Oração em grupo. A oração da igreja traz cura e conforto. A Bíblia também explica a necessidade do amém. Eu vou ler esse. Juan, bota para mim, por favor, Mateus 18. Naquele momento, do 18 ao 20, tá? Dezoito. Isso. Em verdade lhe digo que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também lhe digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso terá feito a vocês por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Ou seja, eu não consigo orar sozinha. Não é alguém vir e orar aquilo que você deveria orar. É você, sabe, junto com alguém. A oração em grupo. A gente faz muito isso aqui na igreja, a gente faz na célula. Por isso é importante você estar inserido numa célula. Porque na célula vai ter alguém que vai segurar a mão e vai falar, vai? Não, ela vai falar, vamos, eu estou contigo. E antes de nós orarmos a oração do Pai Nosso, uma outra frase também, que me chamou muito a atenção. É melhor orar antes de fazer qualquer coisa do que orar quando não tiver mais alguma coisa a fazer. Ore antes de qualquer coisa. Não deixe para que a oração seja o seu último recurso. Não deixe que a oração seja o seu desespero, onde não tem mais o que fazer. E eu vou contar só uma experiência. Quando a Mariana fez o Enem, conseguiu a pontuação baixa, tentou a faculdade pública, não conseguiu. E alguém, falou para mim, poxa, não vai fazer a faculdade? É importante, gente, fazer sim, muito importante. Mas qual é o tempo? Qual é o momento? Porque todas as portas tinham sido fechadas. Sabe o que eu falei? Filha minha não vai ficar sem faculdade, vamos lá que eu vou pagar. Vamos lá, eu vou pagar. E o diabo armou uma cilada. Então eu não orei. Porque se eu tivesse orado, perguntado ao Senhor se era o momento, Ele ia falar. Não é, né? Não, eu não perguntei, gente, de verdade. Quando eu vi que tudo deu errado, eu só falei, não, vamos lá, então não tem problema.
vai lá, eu fiz faculdade lá, né? Fiz na UniAB, eu terminei minha faculdade de farmácia na UniAB. Eu falei, então vai lá, que eu vou tentar uma bolsa lá, porque, né, você é minha filha. E assim foi, gente. Conseguiu. Só que assim, se eu tivesse perguntado ao Senhor se era o momento, porque existe tempo para todas as coisas. Só que para você saber qual é o tempo, você precisa orar. Você precisa orar. E para discernir, Senhor, qual é o tempo? Será que o tempo é agora? Será que tem que esperar mais um pouco? E grande, né, um laço, o inimigo armou, aconteceu tantas coisas. E depois eu tive que orar, falar, Senhor, não quero mais saber de faculdade. Entre ter uma filha com faculdade e no inferno, eu prefiro que ela sem faculdade vai para o céu. Pronto, mudei a minha oração. E hoje está aí para a glória de Deus. Voltou à faculdade novamente, porque é o momento, é o tempo, é agora. Está maduro espiritualmente. Porque se você não tem uma vida de oração, você é levado por qualquer vento de doutrina. Alguém fala alguma coisa e você sabe, você não tem uma intimidade, você não tem um relacionamento. Então, o que te falar, você aceita. Não deixa a oração ser o recurso de quando o Senhor, e agora? Que seja o primeiro. Que seja o primeiro. E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.